Hello, mundo! Aqui é a Vanessa Panambi. Para quem não me conhece, sou astróloga, taróloga, terapeuta integrativa, também criadora do Amarcura, um sistema que integra astrologia, oráculos, restauração energética e na frequência dessa abertura de caminhos para a autenticidade. Seguindo essa proposta, hoje estamos aqui com mais uma live Abre Caminhos para Alquimia. Semana passada a gente esteve com a Natália Iorio, perfumista da Flor da Noite Perfumes, falando sobre a operação alquímica Solúcio, e a sua relação com o elemento água. Falamos sobre dinâmicas emocionais, dinâmicas lunares. E os nossos encontros, eles acontecem todas as quartas-feiras, às 9h30. E a cada live eu tô recebendo uma convidada que atua através da alquimia dentro da sua profissão, para a gente prosear sobre esses processos alquímicos na prática, compartilhando esses insights que facilitam o nosso caminho para a individuação, para a expansão de consciência. E hoje, dia 15 de março, eu recebo a doutora Carla Menini, médica e mentora alquímica da medicina simbólica, para a gente falar sobre saúde integrativa e a relação também com o arcano do tarô, a força. E para isso a gente vai adentrar nesse laboratório alquímico com o elemento fogo, através da operação calcinátio, calcináceo, calcinação. Então, eu vou chamar aqui a Carla. Vamos ver. Oi, Vanessa. Bom dia, gente. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, amada. Olha, uma honra e uma alegria para mim estar aqui. Não posso nem te dizer, de verdade. Obrigada do fundo do coração. Recíproca, que alegria. Nos nossos áudios, nas nossas trocas, tudo ótimo. E você? Também, tudo bem, tudo ótimo. Nas nossas trocas com a Carla ali conversando, a gente já teve vários insights, é uma explosão de energia. Então a gente traz essa energia aqui para hoje. E eu vou pedir para que você se apresente, então, conta um pouquinho do seu trabalho como médica e mentora alquimista. Conta pra gente. Certo, então... Bom dia primeiro, novamente, né? Para mim é uma honra e uma alegria a Vanessa estar aqui. Já te acompanho antes, te conheci quando você falava de Quiron, fiquei impressionadíssima, né? Fez o link direto, né? E a partir daí não parei mais, né? Tinha uma nova era. Então, que delícia! O meu trabalho versa no seguinte. Então, para quem não me conhece, eu sou Carla Menini Stahlschmidt, eu sou médica formada há 20 anos, sou cirurgiã de formação, mas, acima de tudo, médica do coração, mas não é no sentido cardiologista, né? É no sentido de médica que age com o coração mesmo. Chakra cardíaco foi meu chamado, sempre foi, né? E aí o que acontece? Nessas andanças da vida, né? Nesse amadurecimento mesmo, eu te diria, que acontece através do autoconhecimento, né? Eu mergulhei nos estudos quando precisei, né? Primeiramente, quando precisei, quando a gente precisa entrar dentro da gente, entender o que está acontecendo. Entrei em contato com esse mundo e eu falei, meu Deus, que coisa mais maravilhosa isso aqui. Como que eu não sabia disso antes, né? Acho que todo mundo que entra em contato com isso num primeiro momento vê. Porque, na verdade, as chaves estão aí, né, Vanessa? As chaves estão aí. E aí, uma vez que eu consegui entender isso dentro de mim, vamos dizer assim, utilizar essas ferramentas dentro de mim mesma, né? No sentido de entendimento de que fases eu estava passando, o que eu precisava realizar, quais eram as operações a serem realizadas mesmo, depois num nível mais profundo de conversa. Eu entendi e eu falei, gente do céu, é aí, a chave é aí. E aí, há uns 3 anos atrás, eu comecei a aplicar isso na minha prática médica, através
claro, não abertamente, né? Porque isso é uma conversa que você não pode ter, né? No consultório, numa primeira conversa. Mas aí eu comecei a utilizar essas ferramentas nos planos, né, mais sutis mesmo, na avaliação dos pacientes. E aí, com aqueles pacientes que tinham uma determinada abertura, e na verdade essa abertura vinha da onde? De bastante sofrimento, né? De bastante tempo tendo sintomas, recorrendo em sintomas, não entendendo o que estava acontecendo, não entendendo os recados do universo, né? Nem num nível, nem no outro, vinha para o corpo e ali ficava, né? E aí, aqueles que chegavam no limite, né, eu conseguia ampliar um pouquinho essa conversa, né? E aí, nisso, eu vi assim, gente, mas isso aí dá para ser estruturado, né? A gente consegue estruturar isso de uma maneira que eu consiga tornar isso uma prática diária, né? E aí a gente começou a ver os resultados nos pacientes, né? As mudanças mesmo acontecendo, né? As mudanças de fase, né? As evoluções de nível de consciência. A gente, na verdade, somente sendo um guia mesmo, né? Não somos nós que fazemos, não somos nós que implementamos. Mas a gente pode apontar, olha, de repente por aqui, de repente ali, né? E aí eu vi que isso funcionou. E aí eu consegui estruturar isso. E isso estava no vaso alquímico já há um bom tempo, na verdade, né? Já há uns 3 anos. E aí conheci algumas pessoas maravilhosas na minha vida, né? Pessoalmente. Umas estão aqui comigo, inclusive agora. A Maria Mística, a Luana, a Fran, né? As meninas todas, a Natália. E aí a gente foi trabalhando isso. E por último, a Fabiana, a psicóloga Fabiana, com a qual vou estar junto na sexta-feira agora no evento presencial, que conseguiram, assim, finalizar, catalisar esse final, e aí, puf, o vaso alquímico estourou. No Medicina Simbólica, que faz pouco tempo. E aí, tô trazendo isso pro mundo agora. E aí, eu tô feliz de ver que a gente está tendo uma resposta, né, Vanessa? Assim, as pessoas estão começando a entender, começando a se interessar e ver que realmente pode ser que uma das chaves de cura psíquica esteja mesmo nisso, né? Nesse entendimento da simbologia, da alquimia, juntando a tarologia, a astrologia, né? É um conhecimento só, na verdade, né? Uhum. Sim. E esses encontros, eles já são alquímicos, né? A gente vai passando pelo processo de entender como dentro daquilo que faz sentido para a gente trabalhar, né? Você começou com a medicina e foi vendo que ali tinham lugares onde esse simbolismo daria mais sentido para o processo do paciente, foi investigando isso na sua própria vida, e da mesma forma, para mim, foi com a Mercúria, né? Estruturar a astrologia, os oráculos e as terapias energéticas dentro de um lugar, eu precisei passar primeiro pelo processo alquímico comigo mesma, e vieram outras pessoas também, cada uma com com o seu elemento, com a sua alquimia, integrando isso. E a cada pessoa que a gente atende, a cada experiência que a gente tem, isso vai se ampliando, que é o que eu falo, que não dá para desver, não dá para deixar de viver mais nesse lugar, e as coisas vão ampliando a nossa percepção de tal forma que aquilo que a gente fazia mais assim no sigilo, principalmente você dentro dessa área mais convencional da medicina, aquilo que você vai introduzindo no sigilo ali, meio sutil, de repente fica escancarado e não dá mais para fazer isso de uma forma tão sutil, né? Então, quando a gente estrutura, isso ganha uma força e vai atraindo, vai magnetizando tanto pessoas que estão em ressonância para receber essa informação, quanto pessoas que estão em ressonância para contribuir com isso, né? E aí vira uma alegria só. Perfeito. Cheia de desafios também, mas é uma alegria só. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, eu digo, é o estado de fluxo, né? Na verdade. Sim, sim. E como que você percebe essa alquimia na prática a partir dos atendimentos, né? Eu vejo que você compartilha bastante sobre os casos, sobre exemplos. E como que você entende essa alquimia e as operações acontecendo? Porque elas são simultâneas, né? A gente não divide as etapas. Como que você percebe isso? Exato. Bom, o que eu percebo assim, a gente tem que ter, vamos dizer, já um certo nível de conhecimento, né, de fundamentação dessa estruturação das operações para compreender e dividir, né, em contextos, em fases e em operações dentro daquela fase. E daí, se o paciente te possibilita uma compreensão melhor, por exemplo, se você consegue ter uma conversa com ele sobre sonhos, sincronicidades, tempo kairótico, por exemplo, né? Você consegue acessar com mais facilidade, né? Porque eu digo assim, gente, os sonhos são uma coisa impressionante, né? Assim, a direção tá apontada ali, a próxima fase, a próxima etapa. O que você tem que fazer, não entendeu? Tá de novo, não entendeu? Tá aqui, né? Aí se a pessoa não entende, aí começa a vir pra vida, né?
Sim. Mas sim, a gente vê. Então, com essa fundamentação, aí a gente consegue ter a percepção naquilo que o paciente nos conta. Não precisa nem ir muito longe. Ele não sabe, né? O paciente ainda não entendeu, né? Mas você já entendeu naquele momento. Eu posso dar um exemplo aqui rapidinho, bem típico que Claro. aconteceu? Não foi exatamente de calcinátil, mas para você entender, porque foi uma coisa assim muito escancarada na minha frente e foi logo na primeira semana que eu lancei o Medicina Simbólica. Sabe assim, daquele apontamento assim, ó, é isso aí, vá por aí que é isso aí, sabe? Então eu tava no consultório, nos meus atendimentos, tal, às vezes é meio, né, loucurado, tem bastante gente de vez em quando. E aí numa dessas entrou uma paciente na sala, uma paciente de uns 30 e poucos anos, feminina, ela entrou, mas assim, em prantos, Vanessa, chorando, dissolvendo mesmo, sabe? Algo assim, incontrolável no momento da chegada. Tanto que colocaram ela para dentro da minha sala, daí falaram assim, doutora Carla, fala com ela, conversa com ela. Daí eu, né? Aí primeiro assim eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, mas eu já mais ou menos compreendi que a coisa tava indo, era muito, sabe? Era demais da conta, não era um choro, né? Vamos dizer assim, usual, concreto, né? Era uma operação alquímica acontecendo. E aí o que eu fiz? Eu fiquei uns 2 minutos parada, né? Não conversei muito, deixei ela chorar. E depois disso, eu vi, a única coisa que eu tinha para fazer com ela era abraçar ela. Não tinha outra coisa que eu pudesse fazer. E assim, eu sei, né? Eu tô falando isso aqui, eu sou médica. Ai, a ética tem que ficar distante de você. Gente, sabe? Né? Aí eu dei um abraço, né? Um abraço apertado. Fiquei uns 2 minutos com ela quase abraçada. Ela chorou, chorou, chorou. Aí ela se acalmou, daí ela conseguiu conversar comigo. O que vinha daquilo ali, então, né? Ela tinha um quadro já de mais ou menos uns 10 anos de evolução, de crises de ansiedade, né? Devido a um luto que ela não vivenciou, a morte do pai, né? No dia da morte do pai, todos os irmãos olharam e falaram assim, você não pode chorar. Ela veio com essa frase para mim, a primeira coisa que ela falou depois foi isso, eu não posso chorar, eu tenho que ser forte, depois que ela tinha chorado tudo, sabe? Daí eu falei para ela, mas calma, quem que te falou isso? Primeiro, da onde veio isso, né? Aí ela começou a contar. Então, era um luto não vivenciado da morte do pai. Ela, 12 anos, ficou... 10 anos aproximadamente, né? Ficou com isso entalado e as coisas da vida acontecendo, a sobrecarga externa, né? Acontecendo. E ela, simplesmente, ela é da saúde também, então ela ajudando todo mundo, né? Colocando para fora isso, mas não olhando para as feridas internas, né? E aí chegou no momento que o que aconteceu? O corpo começou a falar, ela começou a ter crise de ansiedade, dor precordial, foi na emergência 3 vezes naquela semana, 3 eletros, tudo normal, com 30 e poucos anos, né? E aí ela veio contando para mim que além disso ela tinha uma dor de cabeça absurda. Ela tinha uma cefaleia absurda naquela semana. Claro que foi descartado de novo, né, gente? Eu sempre tenho que falar isso, né? Todas as causas físicas foram descartadas. Não era infarto, não era derrame, não era nada. Mas o quadro parecia aquilo, né? E aí ela falou pra mim assim, doutora, a única coisa que conseguiu me deixar mais calma, que conseguiu fazer eu me acalmar, eu entrei embaixo do chuveiro e fiquei 15 minutos embaixo do chuveiro e eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Eu falei, entendi, né? E aí depois disso, ela dormiu uma noite melhor e no outro dia ela tava entrando naquele ciclo de novo e aí ela já começou a chorar antes de mais nada, entendeu? Então a operação tava em movimento, né? E aí eu comecei, assim, bem discretamente conversar com ela, porque ela já tava tomando calmante, já tinha ido na terapia, já, tudo aquilo, né? Eu Mas já tinha tentado de tudo, né? isso, mas ela não tinha acessado a raiz daquela questão, que era aquele medo do julgamento de acharem que ela era fraca porque ela não podia chorar, né? E aí isso é uma construção, isso é uma crença construída na cabeça dela, né? E aí, nisso, eu comentei com ela e falei assim, veja, você tá entendendo que isso é uma crença e tal? Daí comecei a explicar bem de levezinho, né? Eu falei, olha, eu sei, às vezes parece conversa de... Ela falou, não, doutora, faz todo sentido. É isso que tá acontecendo. E a partir daquilo ali, ela começou a se desenvolver. Então, você veja, caiu assim, pá, na minha frente ali naquele dia. E naquele dia eu entendi, gente, é isso. Tá, é isso, tem que continuar por aí mesmo, porque não adianta, é um outro nível de consciência, né, Vanessa? Agora, as pessoas já estão... Tá acontecendo isso, né? Tá acontecendo isso. E isso coloca todo mundo num lugar de urgência de lidar com as coisas a partir de uma perspectiva que faça sentido, né? Quando você fala que a gente atua como guia, como ponte, a gente está devolvendo o sentido da pessoa
para a pessoa. A gente está num processo de devolução de informações que, por conta de toda a nossa estrutura social, por toda de nossa conta da cultura ocidental que a gente vive, essas informações elas foram excluídas, elas foram ocultadas, elas foram enrijecidas para que a gente não tenha realmente acesso àquilo que faz sentido para a gente e aquilo que nos proporciona realmente uma expansão de consciência, porque isso tem um preço, tanto individual quanto coletivo. E a gente já pagou por muito tempo esse preço. E agora isso é uma questão emergente e urgente. Então, falar sobre isso abertamente, abrir esses espaços, integrar e estruturar essas informações, não é mais um lugar de vamos ver o que acontece, vamos experienciar, vamos dar uma pinceladinha aqui, porque esse assunto é interessante. Não, já é uma questão realmente de necessidade e utilidade pública, né? Então é muito interessante você realmente trazer esse caso, porque na live anterior a gente falou dessa operação e quanto isso coletivamente está vindo tanto para homens quanto mulheres, uma necessidade de lidar com o emocional, porque de certa forma nós não somos ensinados a lidar com essa parte simbólica, a olhar para dentro, a nomear os processos, as emoções. Então, a alquimia, como esse caminho para a individuação, para fazer realmente esse processo de abrir espaço, abrir caminho para a nossa expansão de consciência, ela não precisa necessariamente estar dentro das propostas terapêuticas e médicas e curativas com este nome, mas ela precisa ter um lugar ali onde as pessoas possam acessar aquilo que dá sentido, aquilo que ajuda elas a entrarem no fluxo, a realmente olhar para essa transformação através dos processos que estão acontecendo. Qual que é a minha história? De onde eu vim? O que aconteceu lá 10 anos atrás que eu ainda não consegui lidar e solucionar e resolver? Porque essas histórias mais emergentes, elas chegam realmente com esse contexto. A pessoa já tentou de tudo. Né, eu vejo isso quem vem buscar um mapa para tentar entender, porque eu já fiz de tudo, eu já passei por psiquiatra, por psicólogo, eu já fiz várias leituras de tantas coisas, e eu preciso de um lugar onde eu tenha realmente essa resposta de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, por que eu sinto isso. Então, organizar esses elementos básicos, né, os 4 elementos, dentro da nossa história de vida é extremamente importante. Perfeito. E eu vou te falar, aproveitando esse gancho teu aqui que você comentou, né, assim, de alquimia não precisa ter um nome, né, para estar inclusa na atividade de quem lida, de quem cura, de quem tem esse arquétipo, ou mesmo até das outras pessoas, né, que quem tem esse conhecimento além, vê que isso ajuda na vida toda, em todas as áreas, né, não é só nisso, né. Como você falou, isso agora é uma necessidade urgente, né? Mas se você implementar isso em todo o teu entorno, isso é o modus operandi, né? Isso acaba sendo o teu modus operandi. E aí, eu queria até fazer um comentário com você, que eu tava, lembra que eu estava na preparação para essa nossa live aqui, porque esse tema eu amo falar disso, eu adoro alquimia desde o primeiro momento. É como você falou, é um reconhecimento mesmo, né? Isso traz, essas informações estão vindo de volta para nós, né? E aí, eu estava lendo um livro aqui maravilhoso, e aí eu achei muito interessante a perspectiva que a Von Franz coloca de como a alquimia começou a ser, vamos dizer assim, escrita, observada, anotada, de uma perspectiva de não julgamento sobre aquilo, né? Então, os alquimistas, o que eles faziam lá atrás, né? Que você falou, né? Tem que desconstruir essa coisa alquimista, né? Aquele cara com uma capa e ele é perigoso e Deus o livre. Não, né? O que eles faziam? Eles simplesmente observavam os processos, né? Eles observavam aquilo, né? Isso virou aquilo. Aqui. Aí ele observava aquilo na matéria, mas cada um tinha a sua perspectiva emocional, não julgava aquilo, mas simplesmente escrevia naquele momento com aquela perspectiva. Então, às vezes, uma coisa que era uma coisa para um era um pouquinho diferente para o outro, mas, vamos dizer assim, a guia mestra era a mesma, né? Que é a observação. Isso, que é a observação sem julgamento, né? Basicamente é isso, entendeu? Então, eu achei muito interessante essa perspectiva, porque daí o que acontece depois, né? Depois entram, né?
Aí, a Idade Média, né, entra religião, dogmas e tal, e aí todo mundo vira, né, aquela coisa que a gente já sabe, né, já tivemos essa fogueira várias vezes, mas tudo bem, né? Mas o fato é que lá atrás, o que que era? Era uma observação sem julgamento, ponto, né? E anotações, então, ou seja, era o cientista buscando a verdade, mas a sua inteireza, né? Sem dizer assim, não, é só a ciência, não, é só a religião. Não, é o todo, né? O todo é um e o um é todo, né? Exato, e é esse lugar de tamanha necessidade de desmistificar ainda, porque quando a gente entra nesses acessos mais profundos, porque eles não estão na camada dogmática, não estão na camada de paradigmas atuantes na sociedade. Hoje eles estão um pouco abaixo dessa superfície, desse lugar, vou colocar aqui como mundano e medíocre, porque é aquilo que é liberado facilmente, né, para que a gente fique realmente na ignorância. Quando a gente começa a observar esses lugares, entre esses paradigmas, tanto da ciência e religião como coisas separadas, então quem tem apegos dogmáticos religiosos, quando entra nesses assuntos que parece que é uma magia, que é uma coisa, um paganismo muito louco, uma bruxaria, precisa realmente passar pelos próprios processos, entrar lá numa crise profunda para falar, olha, né, que aí entra no que eu falei, já tentei de tudo, já passei por várias religiões, já passei por várias coisas, isso aqui eu não consigo resolver. E aí depois de fazer todo esse negócio, né, de passar por uma situação ou várias situações de crise, de desespero, é quando a gente começa a realmente quebrar e romper com crenças, com conceitos, com dogmas, com paradigmas. E aí a gente já vai entrando nesse dar sentido, dar um significado, porque essa é a função, inclusive, de toda simbologia que vem, né? Tanto os escritos alquímicos, quanto os símbolos, as imagens, esses compêndios alquímicos que tem ali na Rosa Cruz também, todos esses lugares, eles servem para que a gente encontre nessas imagens, nessa simbologia. Da mesma forma foi feito todos os arcanos do tarô, foi criado todo um sistema com base nas imagens, para que a gente entenda que a natureza humana e a natureza externa, essa natureza que a gente olha com referência nos elementos, a química, a alquimia, o funcionamento é o mesmo. Exato. Eles têm uma linguagem equivalente. Então, aquilo que está acontecendo quimicamente no nosso corpo, numa doença, também tem uma correlação alquímica, né? Da sua psique, dos seus processos internos, das suas emoções. Aí é o seu trabalho. Exatamente. Perfeito. E aí para aquela pessoa que ainda precisa da concretude, olha só, a concretude se fez, né? Porque hoje tem até uma, vamos dizer assim, não é exatamente uma especialidade, né? Mas é um conjunto de especialidades que está estudando o quê? Isso, né? Que é a neuropsicoimunoendocrinologia. Então, assim, para você, certo, temos isso aí escritinho, né? Nas reações químicas, mas é a pura verdade, né? Assim, você vê, e aí a partir disso o que acontece? Você consegue enxergar em determinadas situações e vamos dizer assim, situações de vida, né? E na verdade desafios que um set de pacientes encontra, você consegue enxergar padrões naquilo ali, padrões de desenvolvimento da doença, né? Que através de padrões psíquicos isso desce, materializa no corpo em determinadas doenças. E aí você vai... Por que é fácil daí quando a gente estrutura? Porque daí você já tem isso mais ou menos claro na tua cabeça e você vai mais diretamente naquelas informações. E aí, claro, você consegue virar a chave mais rapidamente daquele paciente. Claro, se ele permitir. Obviamente, se ele quiser, né? Na verdade, você entrega a chave na mão dele, né? É ele que vai botar na fechadura. Exato. Serve para todos os eventos. A gente pode estar com a chavezinha na mão. Mas quem faz a virada é sempre quem é responsável pela causa de toda a situação. Então, transferir essa responsabilidade, que inclusive foi o que a gente conversou também na live anterior, transferir essa responsabilidade também bloqueia o processo alquímico, né? Tanto para o médico, quanto para o terapeuta, quanto para qualquer pessoa que se coloque nessa
função de estar a serviço, de dar passagem para as curas, precisa realmente ter esse mínimo de a mãozinha para fora ali da superfície, aquela cabecinha que já colocou, falou, aqui eu preciso de ajuda. Esse lugar, esse espaço de receptividade, ele é o primeiro passo, né? Então, quem vira a chave é sempre quem está com a questão em ebulição ou em dissolução em processo ali, né? E entrando já nessa questão das operações alquímicas, para quem for acompanhar essa live, ou quem está acompanhando e ainda parece um assunto muito solto e, apesar de interessante, vamos colocar assim de uma forma didática para a gente fazer essa introdução, né? A gente tem as fases alquímicas e dentro dessas fases acontecem as operações. Fala um pouquinho para a gente disso. Certo, muito bem. Então, assim, bem resumidamente, a gente pode dividir em 3 fases principais, né? Que são nigredo, albedo e rubedo, né? Nigredo, a noite escura da alma, onde a gente está, vamos dizer assim, indo, né, para o submundo, vamos colocar assim, né, entre aspas, que é o lugar das sombras, dos complexos, onde a gente vai enfrentar os dragões e apaziguá-los, integrá-los, cortar o que tem que cortar, realizar as operações necessárias por ali, né? Para que aí a gente consiga, a partir do momento que a gente entenda que está nesse lugar, entenda que precisamos fazer alguma coisa sobre isso, né? E que somos nós que teremos que fazer, né? Começamos a implementar isso e aí sim passamos para uma próxima etapa. Começamos a enxergar a luz do fim do túnel, né? A luzinha, não, calma, tem uma saída aqui, tem uma saída aqui. E aí a gente começa a acender, né? Isso tudo a gente falando de individuação, né? A gente sobrepondo a individuação, que Jung tão maravilhosamente fez, né? Além dos alquimistas lá atrás já colocarem isso em desenhos, né? Aí, segunda etapa. Aí albedo, né, que é a fase de clareza que a gente fala, né, a clareza da mente, né, inclusive essa noite tive um sonho assim, maravilhoso, mas ok, pula essa parte. Sonho onde você vê, assim, é o prata, é a lua, é a clareza de visão, né, você conseguiu sair daquele estado onde, por exemplo, estava envolto num complexo ou cara a cara com uma sombra e não conseguia compreender isso, para enxergar essa situação e enxergar possíveis caminhos de solução, né? E a partir do momento que você... Daí, claro, tem operações alquímicas a se realizar no meio disso aí também, para que aí a gente chegue na etapa final. Essa etapa final, que é a etapa mais superior, que é a rubedo, que é o vermelho, que é o laranja, que é a fase de compleição, prosperidade, onde o teu fogo ígneo, né, vai estar, o ígneo puro, né, vai estar brilhando, vai estar a todo vapor e você aí está no estado de fluxo, né? Então essas são as 3 etapas, né, as 3 fases. E dentro das operações alquímicas, a gente tem algo... Você quer que eu já fale direto aí? Manda ver. Manuel, tá. E dentro das operações alquímicas, aí a gente tem 7 principais e tem algumas outras aí um pouco mais aprofundadas, né? Isso é mais complexo, na verdade, né? A gente fala bem do primeiro andar, né? Assim, primeiro andar de conhecimento nisso, né? Que já é o subsolo, né? Mas tudo bem. Então, primeiro, a gente tem então a Solute, operação da água, dissolução de crenças, como vocês muito bem, maravilhosamente falaram no momento anterior, né? A gente tem a Calcinatio, operação do fogo, que é essa que nós vamos comentar hoje, que diz respeito, né, vamos dizer assim, a desapropriação do ego, né, das coisas do ego, daquele desejo ardente, aquela coisa do quero, e não enxerga, né, os prós e contras daquilo. É o desejo ardente, mas sem limite, né? Então aí o fogo vai lá e pá, né? Aí, terceira, a Sublimatio, operação do ar. Resumidamente, onde você consegue olhar de fora uma situação, né? Do ponto de vista de observador daquela situação. Então, isso já é uma etapa onde a gente já está mais avançado um pouquinho. Estamos no meio do albedo ali, querendo entender o que eu preciso fazer para chegar na próxima etapa, de uma maneira geral, né? E aí temos Solutio, Calcinatio, Sublimatio, Mortificatio, operação da... coagulatio, mas peraí, volta. Coagulatio, falta o último elemento, né?
coagulátil, que é a operação da terra, né? A operação do materializar, é do trazer para a matéria mesmo, é tirar as ideias da cabeça e vir para o fazer, para a matéria, entendendo que isso é imperfeito, né? A gente não tem perfeição na realização. Aliás, uma das coisas que emperra a coagulátil é isso, né? É esse perfeccionismo, é aquele, não, mas é assim, assada, e nunca sai do papel e nunca vem pro material, né? E tem muito relação direta com a prosperidade também, né? A coagulátil, no momento que a gente está, né? Entendendo que isso tudo é transitório, né? Tudo a gente vai e volta, né? O sol e o Uhum. né? Resumidamente. Além disso, aí a gente tem a mortificatio, que é a operação da morte. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente fala isso, as pessoas às vezes ficam meio assim. Aqui todo mundo já tem um entendimentinho pelo que eu tô vendo, mas para quem for ver no primeiro momento, né? Mortificatio é a operação da morte, mas assim, é morte simbólica, né? É aquilo que tem que morrer dentro da gente para dar espaço para o novo, né? É relativo a isso. Já é uma operação mais, vamos dizer assim, ela não é difícil de acontecer, mas é difícil da pessoa entender muitas vezes que vai ter que chegar nela, né? No meio disso tem algumas outras, né? A putrefátil, que é a operação onde aquilo que morreu vai apodrecer, né? Aquele material, aquela matéria que já não faz mais parte de você, aquilo vai apodrecer, vai voltar à terra para um novo ciclo, né? É a relva pós-mortificatio, né? Depois vem a relva, né, simbolicamente falando, que surge daquela aridez, do que acabou ali, né? E ainda temos mais uma, que é a chamada purgatio, né? Que é uma operação de expurgo mesmo, né? De purgação de determinadas coisas. Tem uma determinada relação com a calcinatio, essa purgatio, mas ela é um pouquinho mais, né? Eu vou dizer, menos discutida, Dentro. né? Uhum. Mas tem uma relação indireta aí com ela, né? E acho que é isso. Não sei, vê aí, Vani. Vê aí se tem mais alguma coisa. Pelo que eu acompanhei, acho que é isso também. É isso. Sim, e isso é interessante já para ir despertando esses insights, né? A gente passa por todas essas operações e todas essas fases, assim como a gente passa por todos os arcanos do tarô, por toda a jornada do herói, às vezes simultaneamente, porque às vezes numa situação no meu trabalho eu estou operando dentro de um elemento, numa situação de relacionamento eu estou operando dentro de outro e aquilo pode estar simultaneamente provocando uma transformação para uma cura que está fazendo sentido ali para que ambas se movimentem. Né? Então, por isso que a gente precisa de toda essa informação didática, esse resuminho do simbolismo, para criar essas ativações e ir ligando os pontos, mas entendendo que nós somos seres muito complexos de alta tecnologia. Né? Então, quando a gente adentra este portal alquímico do fogo, aí a gente entra agora no nosso assunto, no nosso teminha principal, que é a operação alquímica da calcinatio. Então, para fazer essa introdução, basicamente, a gente vai falar de problema. A gente vai falar daquilo que realmente cria obstáculo, de situações onde a gente vai ver que se repetem como padrões na nossa vida e que precisam ser transformadas. Perfeito. Exatamente, exatamente. Que precisam ser incineradas, né? Purificadas. É o famoso, o que eu falo, isso aqui é uma situação para você lavar com fogo. Isso aí. É uma situação para você lavar com fogo, porque precisa de uma purificação que moe o nosso ego, que dá porrada no nosso ego, mas porrada quente. Isso, incinera mesmo, né? Os alquimistas já descreviam isso, né? Santo Agostinho fala muito, né, da calcinatio, e ele coloca que ela tem uma força de ignição. Vamos explicar mais ou menos como é que funciona. Eu posso explicar quimicamente, então, rapidinho, assim, só para gente... Claro. Tá. Então, como é que é? Só pra gente entender quimicamente, né? Bom, quando você põe fogo em alguma coisa, né? Aquela coisa vai desintegrar, né? Ela desintegra e aquilo que não é isso aí, ó, a porrada que libera a raiva, que é fogo puro, ó, a Maria, é isso aí, em outras palavras. Exato. Aí trazendo da parte química, né? O que acontece? Quando a gente põe fogo em alguma coisa, aquilo vai produzir vapores,
tóxicos, não tóxicos, liberações, e vai resumir aquilo que ficou, aquele sólido, né? Vai desintegrar aquele sólido e pulverizá-lo de uma maneira geral, certo? Muito bem. O que o pessoal observou quimicamente, né? Dependendo da pedra que é colocada lá, né? Dependendo da substância que é colocada lá. Então, vamos falar o que eles colocaram que viram uau, né? A grande diferença. A prima matéria, né? Colocada a prima matéria lá, o que acontece? Taca fogo lá, né? Aí, olha que interessante. Em diferentes intensidades, né? E a partir do momento que eu tenha diferentes intensidades de queima daquilo ali, né, acontecendo, eu posso ter diferentes materiais. Na intensidade máxima, né, aquela prima matéria ficava o quê? Ficava chamada cal branca, né? Daí o nome calcinátil, né? E Santo Agostinho descrevia nisso que essa cal branca, quando você coloca água ali nela, ela faz vapor, ela esquenta, né? Quimicamente falando, ela libera. Reação química, né? Gente, eu não sou química exatamente, então, né? Reação química. Mas o que acontece? Ele falava que então, essa cal tinha um repositório de fogo. Um repositório ígneo dentro dela, né? E essa cal branca é o que fica da purificação, como você fala. É o que fica da purificação. E aí, a partir daí, você tá pronto, ainda com estruturação de fogo dentro de você, com seu fogo ígneo, para ir para o próximo nível mais estruturado, né? Com outra concepção. Mas você deixou o ego para trás, queimado, né? O que ficou preto, que ficou pulverizado lá, foi embora daquilo ali, né? Mais ou menos isso, quimicamente falando. Sim, sim. Para dar realmente o símbolo, né? Enquanto esse processo todo de purificação, simbologicamente, ele tem esse aspecto químico que o que acontece na matéria acontece com as nossas emoções. Então, essa purificação do sofrimento, da raiva, de tudo aquilo que de alguma forma libera toxina no nosso organismo e que impede que a gente haja com uma maior vitalidade, com uma maior criatividade. Então, o fogo, ele tanto tem essa função de queimar, quanto de sustentar, de aquecer, de mobilizar. Então, é muito interessante quando a gente já pega realmente essa ideia de que existem dimensões de aquecimento, que você vai regulando a temperatura, ou que essa temperatura é regulada de alguma forma, porque aquilo ali vai refinando essa prima matéria, né? Vai refinando aquele sentimento, vai purificando no sentido da experiência que você estiver vivendo, a nível simbólico ou concreto, ela deixa de ser linear, ou seja, ela deixa de estar no seu estado padrão, você já sai da linearidade, você já não vai conseguir contar a história do mesmo jeito, você já não vai conseguir sentir da mesma forma. Exatamente. E aí, isso é muito importante a gente colocar, né? Que quando a gente está falando disso, qual foi a grande sacada, né, de Jung, de alguns outros alquimistas? É justamente sobrepor isso na psique, né? Entender esses processos dentro da psique. E aí, quando a gente está falando, como você falou ali, né, purificar, entre aspas, assim, o ego, né? É dar porrada no ego mesmo. E aí, quando você fala assim, dependendo do grau de domínio que a gente tem, ou do grau de intensidade que a gente tem nesse fogo para fazer essa operação, quer dizer, quanto mais refino o alquimista tem, quanto mais a gente trabalha isso dentro da gente, vamos dizer, entre outras palavras, eu quero achar uma palavra boa aqui, mas vamos colocar entre parênteses, entre aspas mesmo, né? Vamos dizer, mais a gente está dominando o ego no sentido assim, não, calma lá, peraí, isso é ego ou isso é pro meu melhor mesmo, né? O que eu não tô enxergando? Eu quero isso, mas isso vai ser bom para mim? Não, quando você não entende isso, o que acontece? Eu quero. Vem a calcinato, pá, frustração, né? Você quer, mas você não vai ter, porque não é bom para você, né? O seu self tá fora do seu caminho. Exato. Tá fora do seu caminho de individuação. Você não entendeu ainda? Tá um fogo aqui para você. Aí começa sonho de fogo, queima coisa, né? Aquela coisa toda, né? E depois o corpo, né? Queimar. Exatamente. E depois, por último, sintomas, né? Isso, e
Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Porque isso vem pelos sonhos. Quais são os sonhos que trazem essa calcinate à tona? Tem a parte simbólica corriqueira, mas que também você vai queimar a mãozinha ali fazendo a sua comidinha, você vai queimar o arroz, você vai se queimar numa situação muito inusitada, você fala, mas que coisa, o que aconteceu aqui? Não estou conseguindo dominar nem o fogão aqui. Então tem essa parte dos sonhos, tem aquele simbolismo do dia a dia, que de repente as coisas começam a trazer essa questão do elemento fogo, e tem a parte dos sintomas dentro do corpo. Como que você pode trazer uns exemplos para isso? Muito bem, então. Olha, eu posso trazer um exemplo com uma história própria minha, se você me permitir. Ótimo. Porque eu só entendi isso depois que eu entrei em contato com esse material. Porque até então eu não entendi era nada. Entendeu? Não, olha só, vou te contar então, tá? É rapidinho, mas assim, eu trabalho ainda hoje numa cidade que é assim, ela é uma cidade do reino intermediário, eu vou te dizer, né? Quando eu vou fazer meus atendimentos, é um laboratório químico aquilo lá, né? Já começa pela estrada, que é assim, você vai numa serra, é 1 hora daqui de Curitiba, é uma estrada pista única, curva, tem 357 curvas, só pra você saber, né? Quem é de lá vai saber, né? Que tá ouvindo aí. Mas é assim, você se sente abraçado pela floresta, sabe? Quando você anda nessa estrada. O rádio, toda vez que eu entro nesse campo, o rádio cai e depois ele volta no mesmo lugar. Toda vez, todo dia que eu vou pra lá. Então, quem, né, entende já sabe, né? Ele desliga e depois ele liga, né? E é toda vez no mesmo lugar. Mas ok. E aí, o que acontece? Eu já vi de tudo nessa estrada, Vanessa. Assim, cobra, águia, 3 cachorros andando junto, volta e meia, né? Sempre tem, né? Preto, né? Cavalo branco, inclusive um coelho branco. Cheguei a ver uma vez na entrada dessas curvas, o coelho branco tava na beira da estrada. Eu até olhei de novo e falei assim, não é possível. Acho que não, mas era, né? Ok. E aí, tudo bem. Então você tá entendendo, né? Eu tenho que continuar trabalhando lá. Daí, o que aconteceu? Eu tinha passado por uma situação bem complicada no ponto de vista profissional, assim que hoje eu entendo foi um livramento mesmo para mim aquilo lá. Eu não estava entendendo os sinais, eu estava totalmente trabalhada na energia masculina, fazer, pá, sabe? E não estava entendendo que aquilo ali estava me fazendo muito mal. O universo veio, ó, amiga, isso aqui não é mais para você, saia, não dá, né? E aí, beleza. Mas eu ainda não estava entendendo. E aí eu ia pra lá toda, né? Era todo dia antes que eu ia. Menina, daí via aquelas coisas estranhas e tal, eu não entendia nada disso, aí fui começando a entender, né? E aí chegou um dia, isso me marcou absurdamente demais. Eu tava indo e aí tinha uma casa na beira da estrada, logo perto da cidade, tipo, uns 2 quilômetros antes. Gente, eu passei, era uma casa de bambu, sabe? De bambu. A casa tava em chamas, assim, sabe? Tipo, fogo pleno, assim. Claro, tinha gente começando a ajudar. Era um momento, assim, era aquele momento ígneo acontecendo ali na minha frente. Eu falei assim, meu Deus, não é possível que eu tô vendo isso aqui agora, Jesus, né? Aí o pessoal já tava ajudando e tudo mais. E aí, um tempo depois, eu tive um sonho. E aí, nesse sonho, o que acontecia? Era esse lugar de trabalho, tinha um elevador e tal, eu tava meio mal nesse lugar. Eu subi, eu tava esperando o elevador, apertava o elevador pra descer, né? Mulher do céu. Aí, eu abri o elevador, o que acontecia? Tinha um candelabro em chamas nesse elevador. E saíam uns coleguinhas daqueles, né? Malquisto hoje, né? Aquela coisa, você já sabe. E saía aqueles coleguinhas. Aí eu falei, gente... Aí eu acho que dá pra entender bem isso, né? Foi uma coisa muito, assim, muito over na minha cara. Eu não entendi no momento. Eu fui entender depois. E aí eu entendi, cara, amiga, quebra seu ego. Aquilo lá não era pra você. E depois de um tempo, o que aconteceu, né? O mundo dá voltas, né? Até o mesmo pessoal veio falar comigo de novo, aquela coisa. Mas aí eu já sabia, né? Aí eu falei assim, não, o ego ia ficar muito feliz. Mas não é mais tudo isso aqui. Entendeu? Sim. Sim. Então são exemplos como esses, né? Sonho com fogo, casa pegando fogo, né? Fogo na cozinha, daí depende do lugar, né? O sonho, né? Depende do lugar que tá acontecendo. É fogo no quarto, é fogo na sala, é fogo no elevador, é na floresta, né? Nas atividades do dia a dia é realmente queimar, principalmente queimadura, né? E quando a gente fala de sintomas, né? Só finalizando o racional aqui, os exemplos de sintomas, né? Temos 2 principais que vão aparecer com calcináceo, né?
azia, dor de estômago, né? Queimação, né? A queimação, né? Do estômago. Ela tem causas diversas, né? O sistema adrenérgico funcionando principalmente, mas quando ela vem externada desta forma, pode saber que tem calcinátil junto aí, né? Que esse ego tem que, né? Quebrar ali em algum momento, né? Doenças inflamatórias, né? Articulares, né? Assim, artrite reumatoide, né? É autoimune, mas quando tem sinal flogístico, que a gente fala, né? Edema, vermelhidão, tá pegando fogo, doutor. Os pacientes falam mesmo, né? Tá pegando fogo, doutor, né? Aí você já puxa ali, né? Pro simbolismo ali onde é que vai, né? A base é uma, mas tem calcinátil acontecendo aí, entendeu? Não sei se deu pra entender. Sim, perfeitamente. Esse é o raciocínio que eu gosto. Os exemplos, as histórias, a vida acontecendo e o elemento ali, pegando fogo. E esse lugar é muito interessante. Como é que deu uma travadinha aqui, não sei se me atropelei. não, agora não. Deu uma travadinha aqui, né? Eu que travou aqui, pode falar de novo, amiga, eu não entendi ali. Fala lá, última coisa. Só falei sobre isso, falei pegando fogo, tudo travou agora, mas já estamos de volta no fluxo. Exatamente. Então, essas questões de refinar, quando a gente fala de refinar as experiências para sair de uma linearidade, para voltar para o fluxo, é importante a gente entender que isso ele vem num lugar muito pesado, muito denso, muito over, né? Então, para chegar, eu também tive os meus processos aí de calcinádio, que eu também, mesmo com o conhecimento simbólico, para eu entender como aquilo estava atuando, teve que se tornar uma gastrite, teve que queimar coisa em casa, teve que queimar a mãozinha no fogão, teve que queimar aparelhos dentro de casa, até juntar todas as informações, e agora você tem uma base sustentável para que o teu ego possa saber algumas coisas e você administrar. E lava com fogo agora tudo isso aqui. Sim. Lava com fogo porque a energia precisa circular. Porque geralmente esse lugar de temos um problema, temos uma crise, temos uma situação que a gente está vendo que está se repetindo, mas você não tem vontade de lidar. Você não tem vontade. Então o fogo ele tem muito essa associação com a vontade. E se a gente olhar dentro dos processos alquímicos ali, das depressões, um estágio de depressão, que é uma depressão ígnea, é aquela falta de vontade, ausência de fogo. Então, a gente tem vários níveis onde a gente pode estar vivenciando situações simbólicas, mas que se você está com ausência de fogo, ausência de vontade, falta de libido, falta de tesão para lidar com aqueles temas, seja ele qual for, você não vai conseguir observar aquilo de bate-pronto, mesmo que a situação seja over. Então, a vida, na sua maior generosidade, no seu trabalho com as sincronicidades, vai te entregar todos esses elementos. Você vai dormir sem vontade nenhuma de acordar no outro dia, mas você vai sonhar. E no outro dia você vai se queimar. E aí você vai lidar com as coisas mesmo sem vontade. Exato. Porque isso é uma energia que precisa vir enquanto a gente está vivo. Precisa estar ali de alguma forma. Exatamente. E é bem interessante isso que você coloca a respeito do fogo, né? Como fogo ígneo, né? Porque, veja, é aquela coisa. Vou te dizer aqui, né? Vou abrir um parênteses. Graças ao fogo, a gente tá aqui hoje também, né? Porque se não fosse isso, como é que ia aquecer? Como é que ia cozinhar? Como é que as coisas iam funcionar, né? Não iam, né? Então, é muito importante que a gente entenda essa intensidade, como você falou. O problema é que muitas vezes as pessoas estão tão desconectadas do seu fogo ígneo, porque isso vai implicar a vontade, né? A vontade com V maiúsculo, né? A vontade, né? Que é o que o teu coração diz para você fazer, né? Que é esse caminho do core, da coragem, de ir lá e fazer, né? E se eu tiver que sofrer, né? Vamos dizer, entre aspas, né? Ser torturado pelo fogo, assim eu terei que ser, não vai ter outro jeito, né? A Von Franz já colocou isso numa historinha que ela tem, que depois eu conto, que eu achei incrível também, a respeito da formação do âmbar, né? Que ela era uma alquimista desde 10 anos de idade, né? A menina.
E aí ela olhava para aquele homem, ela ficou com pena dele, entre aspas, né? Fazendo dentro da água do mar. Mas ela falou assim, Resina, querida, eu sei que você tá sofrendo agora, você vai ser torturada pelo fogo, mas é para o teu melhor, vai sair uma pérola daí, né? Ela descreve isso com 10 anos de idade, pensa, mãe, né? Então você vê a clareza. E aí o que é importante a gente colocar aqui, como você falou ali, esses estados depressivos, né? Onde a gente tem o que a gente chama de anedonia, né? O nome é esse, né? Isso é crítico, isso é muito crítico, porque a pessoa está muito fragmentada, muito desconectada dela própria, né? Da sua própria identificação, da sua própria individuação, né? Então, o que precisa acontecer? Precisa que o fogo venha para ligar aquela chama de novo, né? Aquela chama ígnea. Tanto é colocado até no, né? Vamos dizer, no cristianismo, né? O que é o Espírito Santo? É uma chama, é um fogo, né? É o imago dele, é você na sua melhor versão, é aquilo que te leva para lá, né? Então, realmente, e tem outra coisa que acho legal pontuar também, que dentro da própria alquimia, né, a gente tem algumas representações dessa intensidade, né? Por exemplo, o fogo, numa medida certa, né? Como a gente pode utilizá-lo, por exemplo, né? Como a própria primeira alquimista mulher, né, Maria a Judia, né? Já, inclusive, tem o banho-maria, né? Denominado em homenagem a ela própria Maria, veja bem, né? Então, aí o que acontece? O banho-maria consiste no quê? É um aquecimento, você tem o fogo trabalhando lá, numa intensidade baixa moderada, mas continuamente. Né? A tua chama está acesa. E aquilo ali é capaz de aquecer lentamente o sólido, com a interposição da água, com a dissolução de algumas crenças, você queimando aquela parte do ego que não é legal naquele momento, você vai conseguir flexibilizar aquele sólido, aquela rigidez. Fazer um caldinho mais gostoso. Isso, exato, né? Um purezinho, caldinho, né? Derreter o chocolatinho, né? Então, aí o que acontece? Quando a gente tem essa medida na intensidade, numa intensidade legal, ela vai fazer parte contínua de nós, né? Através do quê? Justamente dessa chama ígnea, né? Da vontade, né? Que a gente fala, né? Então, isso o fogo é necessário a nós, né? Mas naquela medida... Sim. E aí, o que é isso? É o que você falou, é o refinamento das intensidades, né? Sim, isso é muito interessante, porque tanto para citar essa fase crítica de uma depressão, onde a pessoa está com zero vontade de viver, zero tesão pela vida e pelas questões que permeiam, a gente também tem os outros extremos, né? Que é realmente aquela energia das paixões que consomem, daquelas explosões, daquela pessoa que vive de pau duro, vive pronta pro fight, daquela coisa assim que é um tesão louco, absurdo, mas que vira um lugar de autocombustão. Isso, exatamente. Autocondução e mais do que isso, né? Essa dominância, ela inevitavelmente vai levar a pessoa a estados onde ela acha que o ego dela é mais, né? Ela vai achar que ela pode se sobrepor à operação. Se sobrepor. E aí é o seguinte... Que ela domina o fogo. Né? Exatamente. Que ela domina... Exatamente. A gente consegue dominar a intensidade dele, né? Mas não o elemento. Exato. Agora, o elemento em si tem vida própria, né? Como todos, né? Por quê? Porque é a natureza, né? E é como você falou lá atrás. A natureza vai ter, vamos dizer assim, toda a conformação dela de tal maneira que se você consegue enxergar isso e transpor para você, teus processos concretos e sutis, esse é o grande segredo, né? Esse é o grande segredo. Sim, e esse ponto, tanto de uma ausência quanto um extremo, ela vai colocar uma situação para ser vista. Sim. E aí que entra essa questão, né, de a gente trazer a operação da calcinatio como um problema a ser resolvido, uma situação que vem para ser integrada, para ser de uma forma sabiamente dominada. Isso. De um extremo ou de outro, na ausência ou nesse extremo, a gente só pode resolver uma coisa que a gente consegue ver. Perfeito.
Então, esse over também que faz parte da calcinate, a gente só pode resolver o problema quando a gente vê. Porque se você não vê os problemas que você tem, que geralmente acontece nessa ausência de fogo, a pessoa chega e fala, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas não tem vontade, mas não sei, não tem nenhum problema. Fala, tá bom, temos aí um trabalho de primeiro colocar esses estímulos para que o problema seja visto, né? Perfeito, exato. Saia desse lugar de ausência de sentido de tudo, a gente precisa estimular o problema a vir para a superfície. Então, isso acontece também dentro de um processo terapêutico, mas agora estou fazendo terapia e só piora, só problema. Agora estou tratando uma coisa e agora está com uma inflamação não sei aonde, não sei o que, está pipocando, só piora, só piora. Estou tomando homeopatia e agora veio tudo para fora, minha pele está horrorosa, só piora. Por quê? Conta pra gente, por quê? Exatamente. Porque o que estava lá no inconsciente está vindo à tona para você lidar. E o problema é que... Problema não, né? Isso não é um problema. Acho que a gente tem que entender isso, né? Que isso não é um problema. Isso faz parte da solução, né? Faz parte da solução. Você estar face a face com as suas sombras, com os seus desejos ardentes que vão ser frustrados, com as situações aonde você vai, deixa eu colocar umas palavras, você vai ter que entender que não vai ser naquele momento, não é no momento que você quer, não é no teu controle. Saia desse lugar infantil de achar que você tem o controle sobre tudo na sua vida, suas coisas. Quase nada tá no controle. Então, a partir do momento que você é colocado face a face com isso, obviamente que isso vai te causar uma grande estranheza, medo, vontade de correr, vontade de fugir. Isso não é meu, isso não é comigo, socorro. Ah, meu Deus, sai daqui, né? Mas daí o que acontece? Você vai ter duas escolhas. E essa escolha, de novo, né? Essa chave vai ir para a mão de quem? Da pessoa. Da pessoa. Teu papel é mostrar. Olha, tem isso e tem isso. Mas não é possível, doutora. Eu vou te dar um exemplo, tá? Não é possível, doutora, mas eu tenho que ter alguma coisa. Mas como que os exames estão normal? Mas eu tenho dor. Pois é. Então, né? Então, como é que anda o seu relacionamento? Sua família, com seu marido, entendeu? Aí a gente começa no segundo nível, no terceiro nível de investigação. Como é que anda o ambiente de trabalho, né? Conexão do campo, né? Como é que anda o ambiente em casa? Às vezes não é nem a própria pessoa, né? É como a pessoa está reagindo a situações externas, mas está adoecendo ela, né? O campo dela está aberto, né? Ela está sendo drenada, né? Ela não sabe impor o limite, né? E aí o que acontece? Não sabe impor o limite, a pele, né? E aí começa, né? Entendeu? Aí falando da calcinatio, né? E não entende que o controle não é seu, não é você que vai mandar naquilo, não é você, não é o seu ego que vai determinar aquela situação X, Y, Z. Aí começa a inflamar, né? Inflamar dedão, inflamar, né? As articulações da mão, do punho, do joelho, de qual for o lugar que precisa ser atendido. Porque daí cada lugar vai ter uma simbologia, né? Mas mais ou menos é isso, exatamente o que você falou. Aí, esse verdade, oi, Vani, tá vendo? Esse estado de piora, na verdade, ele é a flecha sendo puxada para ser solta para melhora. Entendeu? Exatamente. E essa melhora, quando a gente fala que a gente tem duas vias, né? A gente tem a via da proteção e a gente tem a melhora, que é exatamente o crescimento, né? Crescer mexe com essas estruturas de um jeito que você não vai crescer com base naquilo que não tem vida, naquilo que não tem, ou aquilo que tem que te consome. Você vai crescer com a integração desses lugares, com a integração desses lugares. Então, dentro... Agora, eu não sei, vou te dizer que eu não sei se é dentro mesmo da calcinatio que existe aquele simbolismo, mas eu acredito que seja o simbolismo do leão verde comendo o sol. Né? Dentro dos escritos alquímicos, a gente tem essa imagem que traz também essa relação de outra metáfora, que é o matar um leão por dia. Né? Quando as pessoas estão matando um leão por dia, geralmente elas estão enfrentando processos ali metafóricos, simbólicos ou muito bem colocados de calcinatio. Né? A vida se torna uma luta.
Exatamente, é aquela coisa, né? Aí entra onde? Naquele mecanismo adrenérgico infernal, né? De que é luta ou fuga todo dia, né? E aí Uhum. começa a pipocar todo o resto, né? Aí é crise de ansiedade, pânico, meu Deus do céu, socorro, né? Todo esse sistema que é colocado justamente para isso, né? Para que a gente mate um leão por dia. Mas, na verdade, a gente não precisa viver assim, né, Vani? A gente passa uma etapa assim, né? Mas se a gente compreende isso, a gente compreende o que tem que fazer rapidamente, ou né, no tempo cairótico, que seja, né? Vai realizar aquela operação e pronto. Pronto. É isso. E vai soltar Isso. o que é para soltar, né? E a soltura faz parte de cada operação, né? A gente não pode ficar realmente muito tempo nela, porque senão a gente entra nos lugares excessivos e não tem evolução, não tem crescimento nem para a gente, nem para o entorno. Então, essa demanda de precisamos avançar tem muito mais a ver com o lugar de precisamos expandir e integrar do que pular de fase ou não querer lidar com o que é denso, difícil, negativo, problemático. Então, esses processos todos, eles estão muito relacionados também dentro das lâminas de tarô, dentro da jornada do herói, e aí entra essa contribuição até para trazer uma imagem simbólica, né? Tanto do que é o matar um leão por dia, quanto disso tudo que a gente falou, que é a carta da força, né? Aqui do tarô mitológico, Olha. mas só para a gente ilustrar realmente que essa força em outras lâminas ela também é chamada de o tesão. Então é muito interessante a gente observar que esse arcano, tanto chamado a força quanto o tesão, ele vem como uma frequência de domínio. E aí a gente realmente precisa ter muito claro isso que você falou. Vou usar a palavra dominar, mas é nesse aspecto de domínio interno. Para a gente não ir para esses lugares de dispersão, ou de explosão, ou de autocombustão, ou ficar viajando só entre extremos e não conseguir dominar nenhuma dessas informações a ponto de trazer um próximo passo, é muito importante fazer isso aqui que essa imagem traz. Você está integrando esse lado instintivo com a força corporal e num nível mental, espiritual, onde tudo isso está agindo em conjunto. Em vários momentos, a gente precisa ter esse discernimento, sim, de que é necessário uma proteção, que é necessário fazer um esforço, que é necessário fazer isso, mas numa medida onde você tenha a regulagem da temperatura, onde você não exagere no quanto você coloca ali de esforço e nem se ausente da sua responsabilidade de esforço. Então, quando a gente tem, por exemplo, dentro de uma tiragem a carta da força, da mesma forma que dentro de um diagnóstico a gente tem que olhar para todo esse entorno, excluir várias situações e questionar profundamente aonde aquela informação entra, a carta da força ela vai estar dentro de um contexto e a gente vai ambientar ela para entender. Se ela vem de alguma forma como um bloqueio, se esse símbolo ele vem como um bloqueio, a gente vai olhar para essa falta de fogo. E a pergunta é, quem ou o que ou qual situação está te oprimindo? Que você acredita que você precise ir para um excesso ou para uma ausência para se proteger da situação. Então, situações de opressão, sejam elas vistas ou não, sejam elas identificadas como pessoas ou como eventos, sejam elas do momento presente ou lá do passado que não foram lidadas, elas vão trazer essa questão também. E muitas vezes, antes mesmo da gente olhar sonho, antes da gente olhar aspectos materiais, antes de olhar em situações físicas, biológicas, daquilo se manifestar realmente no concreto, a gente vai observar também essas nuances, né? O que acontece? Uma pessoa sem tesão, ela está reprimindo a sensualidade, o tesão pela vida, mas também esse aspecto feminino, porque afinal de contas tem que ser na porrada. Ela está reprimindo a criatividade, ela está reprimindo o tesão, ela está negando o estado que eu chamo os estados delicinhas de ser, né? É uma negação total do estado delicinha de ser. Perfeito. E essas ramificações todas, elas vão fazer com que, numa
situação negativada, numa situação inconsciente, a pessoa fique muito mais fácil de entrar numa situação de ser predadora ou de ser presa. Porque a Exato. manipulação, o dominar ou ser dominada, ela fica muito fácil. Muito. E basicamente tudo isso gira em torno de tem alguma coisa ali, um dom, um talento, uma energia que você prioriza que foi frustrada. Perfeito, Vanessa. Exatamente. E aí, peraí, só vou botar o carregador, um minutinho, peraí. Carrega. Pronto, não, então, é muita energia, muita energia. Então, é exatamente o que você falou. Quando a pessoa não tem nem noção do que está acontecendo, né? E realmente ou reprime, né? Ou põe demais da conta para fora num ponto de vista que o ego domine tudo, né? Essa pessoa é muito facilmente dominada. Manipulada, né? Não é nem dominada, é manipulada, é o que você falou, né? Aí é aquela coisa, né? Daí vai assim, vai procurar uma ajuda Y, uma coisa X, né? Se pautar plenamente na ciência, tão somente na religião, né? Ou tão somente naquela pessoa que fala aquilo. E é isso que eu insisto desde o princípio desses meus estudos e aprofundamentos. É assim, a gente é aprendiz, a gente é estudante. O que a gente faz? A gente conhece várias coisas, né? A gente amplia o nosso nível de consciência, tal como os alquimistas o faziam, sem julgamento, né? É ler, entender. Ah, olha, isso aqui, ó. Nossa, mas será que aquilo ali... Nossa, olha isso, né? Não, mas aqui precisa de um remédio? Precisa, né? Precisa de um remédio, sim. Precisa de alopatia num momento transitório para que a gente saia desse momento crítico. Mas logo depois vão vir as outras coisas, né? Aí um caráter religioso também. E um caráter científico também, né? É a junção do todo. É o que a gente fala. Tudo isso que você falou vai se traduzir numa coisa muito clara, que é o quê? Quando o pêndulo funciona, né? O pêndulo, né? Para os extremos, vai haver sofrimento, sim, né? Isso vai fazer parte, né? O quanto antes você entende isso, melhor, né? Porque menos esse pêndulo chacoalha, né? E mais rapidamente você vai chegar onde? No caminho do meio. No caminho do meio, que é justamente esse entendimento, essa adequação, e a partir disso você vai ter um entendimento e dominância da intensidade daquele fogo. Não é do seu ego, não é ser dominado pelo outro, não. É dominar a intensidade daquele fogo para entender aonde, como naqueles processos isso vai entrar de uma maneira, vamos dizer, mais eficaz, entre aspas, né? E no seu tempo próprio, que não é linear, né? Como você estava falando. Exato. E isso é autoconhecimento, gente, né? Não é um negocinho onde você vai pegar um script e você vai seguir. É experimentar o lugar de equilíbrio, o lugar de conseguir realmente ouvir o coração. Ele é um lugar cheio de experiências, de oscilações, de desequilíbrios para que haja movimento para entrar num equilíbrio e começar tudo de novo. Mas a expressão corporal dentro da Calcinat é muito interessante também. Porque, assim como a carta da força, ela traz essa questão, né, da força física, muitas vezes, para a gente ter uma transformação, a gente vai precisar observar como o nosso corpo está sentindo. Você citou aí várias situações onde o nosso corpo grita, alguns lugares onde queima, as inflamações que acontecem, mas muitas vezes isso ainda está num lugar sutil e que a gente precisa parar e sentir. Onde é que meu corpo sente essa informação? Aonde esquenta? Aonde esfria, como é que está a temperatura do meu corpo, em que ritmo que eu ando. E essa atenção de voltar para o corpo, de voltar para essa sensibilidade realmente de, olha só, cuida desse invólucro aqui, porque é ele que vai guiar os próximos passos. Então, para você entrar realmente com entusiasmo, para você entrar com brilho, com vitalidade, para você fazer esse magnetismo se movimentar, você precisa ter esse cuidado consigo mesmo. E ele vai vir, às vezes, de uma situação de fora, para te trazer uma sabedoria, para você conseguir trabalhar com um pouco mais de tesão com esse corpo e isso ir expandindo para outras áreas. Perfeito, né? exatamente. Então, é uma relação afetiva também que a gente vai criando com o corpo e com essa sabedoria interna quando a gente passa por uma transformação, uma operação que o fogo
nos leva para extremos ou para aprendizados que colocam em risco as nossas estruturas e as nossas certezas. Exatamente. Chega, isso mesmo, chega no ponto, é aquela coisa, chega no ponto aonde, como você falou, o corpo grita, e ele grita no sentido emergencial mesmo, né? Concreto emergencial, né? Eu te digo assim, já cansei de pegar pacientes, ainda quando eu trabalhava no hospital, né? Lá onde tinha recurso e tudo mais, né? E o que acontecia? Muitos pacientes chegavam com um quadro assim de dor epigástrica, dor, né? Dor em cima aqui, em queimação, aquela coisa que assim, você jurava de pé junto que era uma úlcera perfurada, uma emergência, entendeu? Assim que, nossa, vai ter que operar, é peritonite, sabe? E aí o que acontecia? Você fazia o raio-x, não tinha pneumoperitônio. Olha, aí você fazia uma endoscopia, no máximo tinha uma gastrite, sabe? Tinha, né? O que era aquilo ali? Era o corpo gritando para esta pessoa. Entenda, isso não vai concretizar assim. Faça o seu ego entender. Né? Claro que na época eu não tinha esse conhecimento, né? Porque, afinal de contas, né? Quem corta costura, que é concreto, né? Você ajuda até um ponto, mas depois daquele ponto não mais, né? Mas muitas vezes os pacientes vinham com repetidas crises disso. E depois de um tempo, o que acontecia? Aquela gastrite se transformava numa úlcera mesmo, né? Uma lesão no estômago, né? Então, o que era aquilo? Era a materialização daquela situação que não estava se resolvendo, né? E aí, claro, eventualmente você vai conversar e tudo mais. Não é o setting para aquilo, né? Porque ali você está cuidando da parte concreta. O paciente realmente tem uma chance de morrer mesmo, se for uma úlcera perfurada, um abdômen agudo, né? É uma outra pegada, né? Mas é entender assim, a gente vai ser um agente naquele momento. Mas e depois? Entendeu? Aí depois daqui ó, nós, né? Depois daqui a gente baixando todo o download. As informações estão aí espalhadinhas. Exatamente. Só que a chave a gente até entrega na mão, mas é a pessoa que tem que girar, né? Isso precisa ficar muitíssimo claro. Levar para a vida toda essa situação. Encontrou uma chave, gira, leva para casa, abre a portinha. No seu tempo, tudo bem, mas faz isso de presente por você. Exato. Alguém perguntou um pouquinho mais ali para cima se tem algum livro para indicar para começar a abrir caminhos aí para alquimia. Por favor, indique. Químicos, olha. Tem um livro que é o Alquimia e Misticismo, tá? Esse livro... Peraí, eu vou pegar ele, que tá aqui do lado, peraí. Aqui, ó. Esse livro, ele é maravilhoso. Ele é muito imagético. Ele tem... tá os papéis aqui do resumo hoje. Eita, Lelê. Ele é muito imagético. Ele tem basicamente imagens, tá? Eu nem sei qual é essa imagem. Abri aleatoriamente aqui. Mas é o Abre Uno, basicamente, viu? A imagem. Olha o oráculo aí. Exato, é o Abre Uno. Vou ver depois. Mas o que acontece? Ele tem muitas imagens e ele tem explicações sobre aquelas imagens remetendo aos ciclos. Então, ele tem uma linguagem que é um pouquinho mais densa, né? Mas do sentido de ambientação, de olhar, ver e começar a ter esse entendimento é maravilhoso, né? A melhor descrição das operações alquímicas que eu vi foi nesse livro aqui. Tá? É lindo, tem 72 imagens, 72, 74 imagens, sabe? Mas é incrível como aquele entendimento vem. É um download mesmo, né? É relembrar, né? É o relembrar mesmo. Impressionante, maravilhoso, sabe? E tem esse outro livro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, que esse é que eu tava lendo, que eu li que ele é mais fácil um pouco de entender, né? Da Von Franz, ela traduz as palestras do Jung, né? Ela descreve as palestras do Jung, algumas palestras, né? E fala de alguns tipos específicos de alquimia, né? Desde a introdução, alquimia grega, né? Fala muito sobre o Egito Antigo, né? Inclusive, eu até anotei um negócio aqui que fala dos leões, Vanessa, né? Eu nem sei que horas são, mulher. Mas eu sei... também não sei, já apagou tudo aqui. Mas de qualquer maneira. Pode falar dos leões. Então, ela inclusive descreve os leões na entrada da tumba de Set, se eu não me engano, do sarcófago, né, de Set e de Thoth. Deixa eu achar aqui onde é que tá, porque eu anotei isso, que eu achei muito, muito interessante. O nome é Huiti, né, que é o leão duplo com o sol entre os lombos, né?
veja só, né? E que esse leão é o guardião do Aker, né? Do que é o Aker? Depois chamado do Acheronte, né? O rio do submundo de Hades, né? Que é a água, né? Aquela água na alquimia, né? Aquela água divina, a água eterna, né? Então veja que tem todo um entendimento, uma conexão nisso, né? E eles seriam guardiões dessa entrada e guardiões da tumba que fazem o quê? Que permitem que o Aker ative ou atue no processo de morte e renascimento. Sabe? Depois isso dá para ser mais aprofundado, não agora nesse momento, que não é o escopo, né? Mas aí quando eu li sobre os leões, eu falei, gente, eu tenho que falar com a Vanessa, porque olha, né? O que a carta da força tem? O leão, domar um leão por dia, eles são os guardiões dessa entrada da morte e renascimento, né? Então, assim, uma parte do ego geralmente vai Estamos falando com uma leonina, né? Exato! Né? Sou eu, no caso. Né? Não, gente, leão é meu animal preferido mesmo. Do fundo do coração. Sempre foi, na verdade. Do fundo do coração. Eu amo, acho lindo, maravilhoso. E é bem interessante a gente olhar para essa parte simbólica. Se a gente pegar só realmente o leão, a gente já tem um vasto campo de relação com essa coisa da presença do fogo, da sabedoria, do instinto, num lugar de presença, Exato. Num lugar de guardião de processos, tanto da natureza, de território, quanto de processos psíquicos, né? Perfeito. As visões, os sonhos com o leão também a gente pode associar aí a esse espaço dessa operação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu achei muito interessante. Falei, olha, tem que puxar isso aqui pra gente comentar, porque, veja, é o que você falou, guardião da morte e renascimento. Então, é ele que vai permitir isso ou não, né? E ele indiretamente acaba sendo um símbolo dessa operação, né, da calcinátil, ou de você se permitir deixar a calcinátil. E, além do detalhe, né, quando a gente fala de leão, a gente fala de coragem, né, de cuore, né, que tem tudo a ver com o quê? Com o fogo ígneo, né, que nós estávamos falando aqui anteriormente, com a vontade, né, o V maiúsculo, entende? Então, é muito incrível. É tudo relacionado, né, Vanessa? É lindo demais, né? Sim. Tudo é lindo demais, é maravilhoso. E essa energia desse brilho, dessa realeza, dessa vitalidade, cada um tem no seu lugar de autenticidade, né? Então, por isso que muitas vezes a gente passa por todo esse processo, desde doenças até questões simbólicas, para fazer essas solturas, para ir para esse lugar realmente de encontrar o próprio brilho. E eu acho que tanto o seu trabalho quanto o meu, a gente está aqui querendo dar passagem para que as pessoas brilhem bem saudáveis e plenas. E a gente acaba fazendo isso nas nossas interações, então tem tudo a ver. Tem tudo a ver com tudo. Exatamente. Porque o todo é um e o um é todo, né? Se alguém não entendeu ainda. Exato. Então vamos finalizar a nossa prosa. Depois eu vou subir ela para o YouTube, porque com certeza a gente passou de 1 hora e depois o Instagram não me deixa nem carregar. Passou Mas eu mesmo. adorei. Eu também, adorei. Agradeço muito a sua presença, Carla. Ora, que abre muitos caminhos para esses processos e informações de muito brilho, de muita vitalidade, que a gente siga fazendo esse trabalho. Sim, todas nós, né? Uma ajudando a outra, porque na verdade isso é uma sincronia que vai acontecendo, né? Entre os trabalhos, uma coisa vai puxando a outra, e com isso, sim, aí as pessoas conseguem realmente o que você falou, né? Atingem a sua plenitude, o seu brilho interior mesmo, né? O seu propósito. Não exatamente propósito, a palavra tá meio assim, utilizado de uma maneira errática, né? Mas a sua chama interior, com a intensidade correta do fogo, né? No estado delicinha de ser. Sempre, maravilhosa. Vani, obrigada do fundo do coração. Para mim foi uma honra, uma alegria. Te sigo, te vejo sempre, né? Vamos sempre abrir os caminhos alquímicos para todo mundo aí, né? Isso mesmo, recíproco, amada. Um beijo. Graças para todos que estiveram aqui com a gente, para quem vai assistir depois também. Isso, até quarta-feira que vem. Isso, quarta-feira que vem tem live, né? Tem mais 9h30, quarta-feira que vem a gente vai para Sublimátio. Maravilhosa. Estarei aí já vendo. Costurando toda a nossa prosa. Joia. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Graças. Até. Tchau, tchau.